Fala galera, beleza? Gerson Militão aqui e hoje nós estamos para um formato um pouco diferente de vídeo. A ideia do vídeo de hoje é eu conversar um pouco com vocês, tete a tete aqui, um pouquinho frente a frente aqui, de frente com o Militão. O tema de hoje é como surgiu a fotografia, pelo menos para mim, né? Então, gente, a fotografia para mim surgiu lá nos Neandertais. Quando eles iam para as matas, eles iam caçar, eles iam fazer as atividades do dia a dia. Como eles eram nômades, eles não tinham um lugar para ficar, pelo menos eu acho. Quem for historiador e estiver falando besteira, por favor, me corrija. Mas então, eles voltavam para algum lugar e procuravam uma caverna para se abrigar durante a noite. E nessas cavernas eles pegavam duas pedras e começavam a bater nas paredes. E aí eles desenhavam. Eles desenhavam, gente. Eles não desenhavam o quão bonitos eles eram, eles não desenhavam o quão bonitos eram os lugares que eles estavam, ou sei lá, um pôr do sol, ou a cor dos olhos, ou sei lá, entendeu? Eles não desenhavam esse tipo de detalhe. O que eles desenhavam eram simplesmente como eles eram, né? O que eles viviam, como era a vida, o cotidiano deles, ou seja, eles nos contavam uma história. Eles nos contavam uma história sobre quem eles eram, quem eram essas pessoas, né? Como eles se comportavam, como eles viviam, como era o lugar que eles estavam, o que eles fizeram. Eles contavam uma história sobre a vida deles. E por isso hoje nós conhecemos sobre eles, né? Conhecemos que, sei lá, o cara das cavernas batia lá na cabeça da mulher e arrastava pelo cabelo. Por quê? Porque em algum momento alguém encontrou um desenho numa parede de alguma caverna ou de algum centro arqueológico que tinha isso desenhado lá. Ou seja, essas pessoas há sei quantos mil ou milhões, sei lá, de anos atrás, nos contaram essa história, entendeu? E é por isso que nós conhecemos ela hoje. Então, pra mim, a fotografia passou do ponto de a gente só contar sobre como são as roupas das pessoas, o quão bonitas elas são, ou o quão bonitos são os lugares que elas estão. A fotografia, pra mim, hoje, é contar uma história sobre quem são as pessoas, como elas vivem, como elas se relacionam e, principalmente, o quanto elas se amam. Pra mim, a fotografia é isso. Pra mim, a fotografia passou de só fazer poses, sabe? Passou de o fotógrafo tentar criar um personagem e tentar forçar com que o cliente seja aquele personagem. Ah, mas eu não sou ator, não tem problema não. Faça aí que vai dar certo. Mas por que vai dar certo? Porque eu já fiz isso várias vezes. Tipo, serviu para outros clientes, vai servir para você. Não é assim que funciona. Aquelas pessoas têm uma história, aquelas pessoas têm uma vivência diferente. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu não estou criticando quem faz da outra forma. Mas no meu ponto de vista, as pessoas têm uma vivência diferente. Elas têm uma forma de ver as coisas diferentes. Ela tem uma forma de rir diferente, ela tem uma forma de brincar diferente. Ou não, ela não gosta de brincar, mas ela é tímida, ela tem um jeitinho de ser ela ali, entendeu? Sei lá, sentar embaixo de uma árvore e encostar e fechar os olhos, sentir o vento passando pelo cabelo. Isso é fotografar, é contar uma história sobre quem são as pessoas. Ah, mas contar a história é mais fácil com vídeo. Não, cara, não é. Não é. Lógico, o vídeo tem como você contar uma história linear, mas quando você olha para uma foto, que o teu cliente pega aquela foto e fala assim, nossa, isso é muito eu. Tá ou não tá contando uma história sobre quem é aquela pessoa? Gente, e o vídeo de hoje foi bem simples, foi só pra me contar um pouco sobre o que é a fotografia pra mim, porque eu precisava falar sobre isso, porque isso pra mim é muito importante, de verdade. A fotografia pra mim deixou de ser só minha profissão. Ela realmente hoje é o meu estilo de vida, tanto que eu não fotografo mais eventos só pensando em poses, eu não fotografo mais uma minha de 15 anos só pensando nas poses, eu não fotografo mais um ensaio de modelos de roupa só pensando nas poses. Eu já penso em contar uma história sobre aquele negócio, entendeu? Óbvio, vai ter muita foto de pose, óbvio, porque as pessoas querem isso também. As pessoas gostam disso. Eu não vou falar que meus ensaios são 300% espontâneos. Não. Lógico que vai ter foto posada, lógico. Os clientes gostam disso, né? Uma gestante vai querer aquela foto mostrando a barriga, pegando uma mão em cima e uma mão embaixo, porque todo mundo faz. Isso não é errado. É isso que eu preciso que vocês entendam. Não é errado fazer foto posada. Só que se você faz um ensaio 100%, 200% só pose, tá alguma coisa errada aí. Então, pensa um pouco mais em tentar contar a história daquelas pessoas. Pensa um pouco mais no que é, cara, uma gestante. É uma gestante. Ela tá a ponto de ganhar um bebê ou tá na metade de ganhar um bebê, independente de qual período que ela fez o ensaio contigo.
ela tá pensando, cara, eu tô com meu filho ou minha filha no ventre. Se for o primeiro filho, é a coisa que ela mais ama no mundo, tá ali com ela. É óbvio que ela tá explodindo de sentimentos e pedindo pra que tu registre isso. Aí tu vai lá e faz só 30 poses com ela com a mão na barriga. Ela vai gostar? Vai, ela vai amar. Por quê? Porque ela vai se sentir linda nas fotos. Só que já pensou? No meio das fotos, daquela monte de pose lá, tu fala assim, agora faz o seguinte, senta um pouquinho aí. Ela senta ali no parapeito, ou embaixo de uma árvore, ou do lado de uma cerca, ou sei lá, num banquinho, ou numa pedra, tanto faz. E de repente tu vira e fala assim, pensa um pouquinho em tudo o que você viveu pra chegar até esse momento, até esse bebê que tá no teu ventre aí. Cara, se ela não chorar, ela vai botar a mão na barriga ali e vai ficar tipo... Vai passar a mão, fazer um carinho ali, vai respirar fundo. Cara, tu vai registrar o maior sentimento do mundo que ela tem por aquele bebê. E ela vai ser grata pra ti pela eternidade. Só pra finalizar o vídeo, galera, eu tenho uma história que eu sempre conto pros meus alunos, que eu fotografei uma cliente, não vou falar o nome dela. Eu acho que até ela permitiria falar, mas eu não vou falar por... Enfim. Ela veio falar comigo, falando, Gerson, eu queria muito, muito mesmo fotografar contigo. Porém, eu tô passando por uns problemas, eu não vou contar também os problemas dela aqui. Eu tô passando por uns problemas e eu sou mãe solteira, né? Eu sou mãe solteira. E aí, ela, por esses problemas que ela tava passando, ela nunca tinha conversado com o bebê. Tipo, a mãe sempre faz, né? Botar a mão na barriga e fica conversando, meu filho e tal. Essa nunca tinha falado com o bebê, ela nunca tinha tido coragem de olhar para o bebê e falado. Porque no início da gravidez, por conta dos problemas que ela passou, ela sofreu depressão. Então ela rejeitou o bebê, eu acho que ela rejeitou o bebê, eu tenho quase certeza que ela rejeitou o bebê no início. E ela não conseguia conversar com ele, ela nunca tinha conversado com o bebê. E aí eu fui fotografar ela, eu tinha esquecido desse detalhe. E aí no meio do ensaio eu falei, agora senta aí e conversa com o bebê. Ela não conseguiu, ela só olhava pra barriga e não conseguia falar nada. E aí eu lembrei. Eu falei assim, cara, eu tenho que proporcionar um momento para essa gestante ter um contato com o bebê dela. Ela precisa conversar com o bebê hoje. E quem vai fazer isso sou eu. Eu fui lá na casa do lugar onde a gente estava, peguei um papel e uma caneta, pedi para ela sentar num banquinho lá, num tronco de uma árvore, na verdade, estava no chão assim. Aí eu falei assim, amigo, agora é o seguinte, pega esse papel, pega essa caneta, eu vou lá para longe, fiquei mais ou menos uns 20 metros dela, sentei no chão, botei a câmera no colo assim, botei a câmera assim no meu colo e falei assim, agora você vai escrever 3 frases, foi isso que eu falei. Você vai escrever 3 frases que você queria muito falar pro seu filho. No início eu falei assim, tá bom. Aí começou. Quando ela começou a escrever a primeira frase, eu já vi a lágrima descer, sabe? Eu já vi a lágrima descendo. E aí eu sentei lá e fiquei na minha, não fotografei, deixei a câmera no colo e não fotografei nada. E aí quando ela tava terminando de escrever, ela terminou de escrever ali, foi quase 20 minutos que eu lembro, e ela terminou de escrever e ela virou e falou assim, tá, e agora? Quando ela virou pra mim e perguntou, tá, e agora? O rosto cheio de lágrima já. Aí eu virei e falei pra ela assim, olha, então, do jeito que você colocou aí, teu filho não consegue ler. E eu falei pra ela assim, amiga, coloca o papel na tua barriga e deixa o teu filho ler. É óbvio que essa criança não vai conseguir ler, gente. Mas pensa no sentimento que ela teve naquele momento. Poxa, meu filho... Ele pode não estar lendo, mas ele está percebendo o sentimento por trás daquilo. Ele está entendendo o que a mãe dele está sentindo. Enquanto ela escrevia, ele conseguia sentir o que ela falava, entendeu? O que ela estava escrevendo ali. Então, galera, pensa aí. Eu participei... Eu não fui só o fotógrafo daquela mulher. Eu simplesmente participei da história dela. Eu participei da história do filho dela. Cara, daqui 20 anos, se eu topar com esse rapaz, eu posso virar pra ele e falar assim, irmão, eu fui o motivo da primeira vez que tua mãe falou contigo na barriga dela. Tipo, olha a honra e o prazer que isso é pra mim, cara. Isso é gigantesco. Isso pra mim é gigantesco, entendeu? Cara, eu acho que esse vídeo tá ficando longo demais. Gente, muito obrigado por quem viu até aqui, de verdade. Cara, eu nunca pensei em ficar, né, na frente de uma câmera, com o microfone do lado aqui, falando pra ninguém aqui no escritório. Mas, gente, de verdade, isso é muito prazeroso, cara. Muito prazeroso compartilhar um pouco do que eu conheço, do que eu sei. Compartilhar o que é a fotografia pra mim, de verdade.
Porque, pra mim, a fotografia deixou de ser só vender fotos, né? Hoje eu falo para os clientes que eu não vendo fotos, eu vendo histórias. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. E eu quero que as pessoas, não só eu, mas todos os fotógrafos que eu conheço, vivam isso também, entendam o que é a fotografia, entendam como é a fotografia que eu vejo, entende? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado para quem veio até aqui. Quem puder, comenta aqui. Gerson, eu gostei do vídeo, cara. Achei interessante a tua história. Eu tenho um tema que tu pode falar. Então, me dá temas aí que eu possa falar também, gente, que eu acho muito interessante. Que eu quero falar mais com vocês assim. Compartilha esse vídeo, posta nos teus stories e fala: hoje eu aprendi como surgiu a fotografia, de verdade. Quase ninguém vai fazer isso, né? E me marca lá, Gerson Militão no Instagram. Gente, compartilha esse vídeo, comenta aí, deixa seu like também, que é muito importante. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, um botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica no botãozinho vermelho, do ladinho vai aparecer um sino. Clica nele e coloca em todas. Porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai saber. Então, gente, muito obrigado. Falou, galera. Valeu.